Então você vai conhecer um criadouro de mosquitos assustador na sede da Fundação Nacional da Saúde. Agora, no Jornal Nacional. Você vai ver agora um lugar que descumpre as recomendações mais básicas das autoridades de saúde na prevenção do mosquito da dengue, da zika, da chikungunya. Por isso mesmo, um lugar que se tornou criadouro de mosquitos. Um criadouro federal no estado do Maranhão. Nas carrocerias, as larvas são visíveis. E são muitas. Dentro dos carros, onde também se acumula água, mosquito para todo lado. Atormentaram nosso cinegrafista e toda a equipe. Nosso auxiliar técnico também foi picado aqui. Dentro do órgão que deveria estar ajudando a combater o mosquito da dengue, né? A proliferação do mosquito. O cemitério de carros velhos é um convite para a proliferação de mosquitos, inclusive do Aedes aegypti, que adora água parada. E fica nos fundos do prédio da Fundação Nacional de Saúde em São Luís, a Funasa. Além dos carros, também há caixas d'água destampadas espalhadas pelo pátio. E mais mosquitos. É impressionante a quantidade de água parada que a gente encontrou aqui. São muitos veículos abandonados. E o que torna a situação ainda mais preocupante é que tudo isso aqui está ao lado de um hospital. O Hospital Estadual Getúlio Vargas trata de pacientes com HIV e tuberculose, que têm baixa imunidade. A enfermeira, que não quis aparecer, diz que sabe do risco. Já reclamamos, ninguém faz nada, e aí? Mas vocês ficam preocupados? Ficamos. No ano passado foram confirmados mais de 12 mil casos de dengue no Maranhão. Cerca de 10.500 pessoas tiveram chikungunya e 4.100 tiveram zika. 26 pessoas morreram dessas doenças. A Superintendência Regional da Funasa disse que agentes municipais têm aplicado larvicidas nos carros abandonados e minimizou o problema. Na visão de vocês, a situação ali não vinha oferecendo risco algum à população? Não. Efetivamente, não. Agora, com relação aos veículos, com a chegada da chuva, as providências estão sendo tomadas para a cobertura dos mesmos enquanto a gente aguarda o leilão, para eles serem retirados de lá. Enquanto o leilão não acontece, os mosquitos aproveitam. O município de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, teve o fim de semana inteiro de chuva forte. Com ruas e casas tomadas pela água, pelo menos 50 famílias se abrigaram numa escola. A Defesa Civil calcula que 3.000 pessoas foram atingidas de alguma forma. De sexta a domingo, choveu na cidade, o que se espera para o mês inteiro. Essa chuvarada em Mato Grosso é assunto para Maju Coutinho. Então vamos lá para São Paulo conversar com ela ao vivo. Olá, Maju, boa noite. Qual é a previsão para aquela região? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Mais chuva para áreas de Mato Grosso e também das regiões norte e nordeste. Os núcleos de peso de chuva ainda estão sobre esses locais que registraram os maiores volumes do dia. Veja aqui, assim como o Campo Novo do Parecis, que a gente viu aí na reportagem, choveu mais do que a média aqui em Teresina, lá no Piauí. Amanhã, o aviso para perigo vai para Mato Grosso, municípios como Sinop, Rondonópolis, também lá Tocantins, Maranhão, Tucuruí no Pará e Picos, aqui no Piauí, estão na área de alerta. Teresina, São Luís e Cuiabá vão ter uma terça de céu bem carrancudo, chuva o dia todo, máxima variando entre 28 e 29 graus. O que está reforçando a chuva, especialmente no centro-oeste, é esta baixa pressão que vai sugando aí a umidade disponível no ar e levanta esse ar de baixo para cima, por isso surgem as nuvens de chuva. É a tal fábrica de nuvens carregadas com esse movimento aí de baixo para cima, que devem também, essas nuvens carregadas, devem atingir também Palmas, que vai ter uma terça bem molhada. Em Florianópolis, a previsão é de pancada, máxima de 30 graus. Renata, em Vitória, chuva, mas é chuva muito, muito isolada mesmo, 32 graus. Mas é muita chuva, né? Inclusive no sul. Agora, onde não vai chover, Maju? Olha só, eu mostrei esse sistema que provoca a chuva. A gente tem também a alta pressão que faz o caminho contrário daquela baixa pressão. A alta movimenta o ar de cima para baixo e aí inibe a formação das nuvens de chuva e ela vai deixar o tempo firme em São Paulo, em grande parte aqui de Minas Gerais, no sul do Rio de Janeiro, sul da Bahia,
Também tem tempo aberto no norte paranaense, no sudoeste do Rio Grande do Sul, lá em grande parte de Roraima, noroeste do Pará e oeste do Amapá. São Paulo, Rio, BH vão ter tempo firme e calor, máxima de 37 no Rio de Janeiro. E, aliás, essa semana vai ser ótima para quem precisa fazer reforma ao ar livre, secar a umidade deixada pelas últimas chuvas em pontos de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo, Renata, e do sul de Minas. Essa cor aqui, amarela, laranja e vermelha, indica tempo seco aí ao longo da semana. Tempo seco e calorão no Rio. Maju, até amanhã. Calorão. Tchau, tchau. Até amanhã. Bonner. Quase 200 mil pessoas que vivem perto de uma represa dos Estados Unidos, no norte da Califórnia, receberam ordens para deixar o local ontem. Depois de semanas de chuvas fortes, o risco de rompimento da represa de Oroville ameaçava provocar inundações devastadoras. O Departamento de Recursos Hídricos liberou água para reduzir o nível do reservatório e engenheiros comandaram uma operação de emergência usando helicópteros para transportar rochas e obstruir uma fenda. A Rússia divulgou imagens de monumentos atacados pelo grupo terrorista Estado Islâmico na cidade histórica de Palmira, na Síria. Um drone registrou o anfiteatro romano em junho de 2016 e na semana passada. Também é possível comparar as colunas do tetrápilo antes e depois dos ataques. Palmira é patrimônio mundial da humanidade, cheia de tesouros arqueológicos. Em dezembro, os terroristas que já tinham explodido templos e saqueado relíquias voltaram a controlar a cidade. Na violência que temos aqui no Brasil, um torcedor foi assassinado ontem antes do jogo entre o Flamengo e o Botafogo pelo Campeonato Carioca. A área em torno do estádio se tornou um campo de guerra. Os torcedores de Flamengo e Botafogo chegavam para entrar no estádio quando começou o confronto. Teve correria, centenas de pessoas em pânico. De repente, o som de vários tiros. Testemunhas disseram que o atirador estava no carro e passou disparando na direção da entrada da torcida do Botafogo. O medo se espalhou pelas ruas ao redor do Engenhão. Este grupo implorava para conseguir entrar no estádio. Este vídeo mostra agressores jogando cadeiras na direção de policiais e de outros torcedores. No meio do tumulto, bombas explodiram. Tudo isso aconteceu antes do início da partida. Nunca passei por um momento tão difícil desse, entendeu? E espero nunca mais passar, nem eu nem ninguém. Este torcedor resolveu voltar para casa. Desisti, tô indo embora. Correria, tiro, pessoas já sangrando na rua. Sou sócio torcedor, mas do jeito que tá, não tem condições de assistir. 2 homens foram presos. 8 pessoas precisaram de atendimento médico. 2 continuam internadas. Uma em estado grave. Um torcedor do Botafogo morreu logo após ser baleado. A família de Diego Silva dos Santos, de 28 anos, disse que ele não pertencia à torcida organizada. A Polícia Militar confirmou que parte do grupamento especial de policiamento em estádios teve dificuldade para sair do quartel por causa do protesto nos batalhões da PM. Para a Federação de Futebol do Rio, a segurança dos torcedores não depende apenas do número de policiais escalados para as partidas. É preciso que a polícia melhore o serviço de inteligência, identificando e punindo os agressores. Muitos desses ataques, eles são combinados pelas redes sociais, pela internet. Punir essas pessoas que cometem esses atos de vandalismo em nome de uma paixão pelo clube que sinceramente eu não consigo enxergar. Essas cenas lamentáveis não é comum apenas desse jogo. Não é um produto do jogo de ontem em função de uma fragilidade momentânea, não é. Os presidentes do Flamengo e do Botafogo também pediram o fim da impunidade e prometem colaborar com as autoridades para identificar os agressores. Gostaríamos de dar todo o apoio às autoridades policiais para que fossem implacáveis com relação aos torcedores, né, se é que a gente pode chamar de torcedores, né, que perpetraram essas agressões absurdas, né, assassinos. E o que as autoridades precisarem do Flamengo podem contar. Defendo o futebol espetáculo, o futebol das famílias, o futebol da tradição. Eu acho que o estádio pertence às famílias e nós temos que lutar para que isso seja válido em todo o país.
A pedido do governador Luiz Fernando Pezão, o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas no policiamento do estado do Rio de Janeiro. No quarto dia de manifestações na porta de batalhões da PM, alguns policiais foram a pé para a Rocinha porque os carros estavam impedidos de sair do batalhão, isso no Leblon. As mulheres e parentes dos PMs reivindicam o pagamento dos salários atrasados e melhores condições de trabalho. As tropas federais começam amanhã o policiamento na região metropolitana do Rio. O governador pediu reforço até depois do Carnaval, quando a cidade fica cheia de turistas. No Espírito Santo, no 10º dia do movimento dos parentes dos policiais militares, aumentou o número de PMs nas ruas. Mais de 1.700 voltaram ao trabalho. Sabe aquele desânimo que costuma aparecer numa segunda-feira? Hoje os capixabas sentiram o contrário. Tá ótimo, né? Porque a gente ficou muito tempo assim sem poder trabalhar, sem poder, né, fazer as atividades que a gente faz normalmente. Um dia para juntar os cacos e varrer o medo. Trabalhar, né, para pagar as contas. Depois de uma semana sem vender, quase todas as lojas abriram hoje. O prejuízo estimado pela Federação do Comércio é de mais de 320 milhões no estado. No meio da tarde, um ônibus foi incendiado na região metropolitana de Vitória, mas isso não impediu que quase toda a frota circulasse durante o dia. Nas escolas do estado teve aula, deu fila nos bancos, tudo parece estar voltando ao seu lugar, menos os 3.000 homens das tropas federais, que vieram de outros estados e continuam aqui por tempo indeterminado. Quero dizer ao cidadão capixaba que a vida voltou ao normal. O seu direito de ir e vir como cidadão está assegurado. A população retoma a rotina, mas não esquece o terror que tomou conta do estado. Em 10 dias foram pelo menos 50 assassinatos a mais do que em todo o mês passado. Desde que esse movimento da PM começou, segundo o Sindicato dos Policiais Civis, foram mais de 140 homicídios, que já estão sendo investigados por uma força-tarefa, formada por policiais civis e federais. Na porta dos quartéis, parentes de PMs continuam a manifestação, mas a operação que retirou os policiais de helicóptero e a determinação para que eles se apresentem diretamente nos locais de serviço deram resultado. Segundo o governo, é cada vez maior o número de policiais militares voltando ao trabalho. A gente sabe que já tem uma quantidade grande de policiais na rua e a gente ainda vê a presença do Exército, das Forças Armadas. Então isso deixa a gente um pouco mais seguro. A seguir, o candidato a ministro da Justiça que criticou o poder de investigação do Ministério Público. E a promessa do presidente Temer de demitir ministro que se tornar réu na Lava Jato.